Então, a gente vai estar junto agora na palestra de dietoterapia, que eu vou dividir com o professor Fábio, e depois a gente encerra aí o nosso dia com o assunto mais maravilhoso do universo, que é a questão hormonal em relação a tudo isso que está sendo discutido o dia todo. A gente sabe, né, que o meeting, ele é só uma breve apresentação aí do conteúdo, a gente não consegue aprofundar da maneira que a gente gostaria, mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades na pós-graduação, em outros eventos, para a gente conseguir aprofundar e discutir isso aí, né, da maneira que a gente gosta, que é muito mais conceitual, muito mais aprofundada, mas com certeza vale todo o conhecimento que a gente já vai conversar hoje, tá bom? Então, o professor Fábio vai iniciar a nossa palestra agora da tarde, e aí, no meio do caminho, eu pego já a apresentação e a gente dá continuidade. Então, ótima palestra para todos nós, estamos por aqui, e já já a gente se encontra de novo. Vai lá, Fábio. Aparecendo? Tá. Abrir a apresentação de novo. Pronto. Tudo bem, pessoal? Boa tarde de novo. Tomaram café, todo mundo acordado, preparados aí para o outro conteúdo. Assim como a professora Bianca falou, eu farei a argumentação teórica da dietoterapia no ciclo de treinamento. E a professora entra na sequência para dar o posicionamento dela na temática proposta. Agora, nesse segundo momento, vamos diferenciar, tá? A gente vai fazer uma outra abordagem de aula. Como vocês já sabem, estão acompanhando o evento durante este sábado, eu sou o Fábio Tamanini, e nessa temática, né, se reporta a dietoterapia no ciclo de treinamento. Um fato que vale comentar neste momento é que eu adoraria encher a tela de bioquímica aplicada, cheia dos gráficos biotecnológicos, composições estruturais, esquemas interligando os mecanismos todos, né? Porém, a sacada de como desenvolver um físico, tido físico perfeito, será ensinado em etapas. Acontecerá no curso de pós-graduação de nutrição esportiva. Sim, gente, esse é um convite de novo, tá? Vocês vão aprender todos os passos, né? Desde os métodos de avaliação, as abordagens de treinamento, da musculação, que fique bem claro, do crossfit, do powerlift, do treinamento de corrida, das outras modalidades de endurance também, tá? E como manipular a dieta para cada tipo de atleta, para cada tipo de resultado que queremos alcançar, para cada fase de preparação de todas as modalidades. Aí vem a pergunta: Fábio, dieta é dieta. Carboidrato sempre carboidrato, proteína sempre proteína, e lipídio sempre lipídio. Gente, não é não. Imaginem assim, que um fisiculturista precisa levantar 5 quilos do chão como se estivesse levantando 500 quilos, certo? Enquanto o halterofilista precisa fazer com que estes mesmos 500 quilos vão para o ar como se fosse 5 quilos. Então, os métodos de treinamento e de dieta precisam ser diferentes. Imaginem que na competição de fisiculturismo, quem é que prepara atleta vai concordar comigo, tá? Que o atleta do palco, ele está esgotado, desidratado, faminto, tremendo, com sede. Quem aqui já viu competição de fisiculturismo sabe o que eu estou falando. Ao passo que o halterofilista está como? Energizado, nutrido, com as suas aptidões físicas todas em estado de alerta, e um leve desequilíbrio entre suas forças coloca a perder tudo, toda a preparação da vida desse cara. Tá no CrossFit, vocês já perceberam a quantidade de força e de aptidão física que aquele pessoal tem? Imagine se eu passar uma dieta de um fisiculturista, de um pré-contest, para esse atleta. Não dá certo.
Por isso que eu volto a convidar todos vocês a se inscreverem no nosso curso, onde vamos abrir a nossa caixa de segredos. Aguardo vocês lá, tá bom? No sumário dessa aula, vou apresentar para vocês os 5 pontos que a gente vai tocar durante essa meia horinha que eu tenho. A gente vai falar da origem do tratamento via alimento, das pirâmides nutricionais, da estratégia nutricional, do cálculo da necessidade energética e da distribuição de calorias nas refeições. Mais uma vez, falo para vocês, porque é uma imensa satisfação sempre poder trabalhar com a USCS, né, que incentiva tanto a inovação e o desenvolvimento intelectual dos alunos e de nós professores. Vocês lembram desse cara aí? Lembram da frase? Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio? Foi o que disse Hipócrates há mais de 2.400 anos, e cada vez mais a ciência comprova a relação estreita entre o hábito alimentar e a saúde. Por isso, agora vamos fazer um histórico do que é preconizado no mundo a respeito do que é saudável ou não. Tá? A primeira pirâmide que eu gostaria de mostrar para vocês é a pirâmide alimentar da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Essa aqui ela foi criada em 1999 pela pesquisadora Sônia Tucunduva Philip. Como vocês podem observar a base dessa pirâmide, tá? Na base dela, os alimentos preconizados naquela época eram os pães e os cereais. O segundo degrau da pirâmide contempla frutas e legumes. O terceiro degrau apresenta produtos lácteos e carnes de forma geral, né? Peixe, frango, carne bovina, suína, carnes. E no topo da pirâmide estavam eles, os doces, as guloseimas, dividindo o espaço com os olhos. Olha onde é que estava o azeite. Foi quando a OMS fez uma modificação em 2013 para incluir alguns alimentos e modificar a disposição deles na pirâmide. Alguns alimentos foram incluídos como o arroz integral, folhas verdes escuras, o salmão, sardinha, castanha do Pará. Eu vou mostrar para vocês agora a nova pirâmide como é que ficou. Tá? Pronto, ela ficou assim depois da reformulação. Olha que coisa mais linda. Olha o título da pirâmide. Tá lá. Nova pirâmide alimentar, o novo conceito de alimentação saudável. Mas essa, gente, não foi a principal modificação da pirâmide. Eu quero que vocês olhem agora para a base. Gente, é sério, olha para a base. A base da pirâmide alimentar não é alimento, não é comida. A base da pirâmide alimentar é exercício físico, é água. Depois começam os degraus alimentares. Tá? O primeiro degrau alimentar é composto de carboidrato, que tem uma boa distribuição energética e de nutrientes, e agora os azeites, os óleos, não estão mais no topo da pirâmide. Eles desceram, eles fazem parte da base alimentar. Olha só onde foi parar o azeite. Está do ladinho do carboidrato. O segundo degrau alimentar temos as frutas e os diversos outros vegetais. No próximo degrau da pirâmide temos aí as leguminosas, os legumes, as oleaginosas, as castanhas. Depois, no próximo degrau, temos os peixes, carne branca, os ovos. E agora eles não dividem mais o degrau com os produtos lácteos e a carne vermelha. Os produtos lácteos ganharam o próprio degrau. No topo da pirâmide está lá a carne vermelha, que divide espaço com a manteiga, e também os açúcares refinados e os cereais refinados. A segunda pirâmide que eu queria que vocês conhecessem é a da dieta mediterrânea, famosa dieta mediterrânea. A fama dela não é à toa, gente. Já que o modo de viver dos moradores das regiões banhadas pelo mar Mediterrâneo, como Grécia, Itália, sul da Espanha, França, chique, hein? Está associada, o modo de vida deles está associado a uma ótima saúde cardiovascular e a longevidade. Porém, na mesa destes moradores desta região está a comida fresca e natural, como frutas, legumes, peixes, azeite, grãos, cereais.
leites, queijos, tudo fresco. O vinho também, viu? Está presente durante as refeições. E a carne vermelha, vocês podem olhar lá no topo, ó, é de utilização rara, tá? Estão fora dessa dieta. Tá fora, não pode entrar. Presuntinho, salaminho, peruzinho, nada disso. A mortadela, produto enlatado, alimento ultraprocessado. E como vocês podem ver na base da pirâmide, tem-se os cereais e os frutos do mar. Pensou que chique no almoço? Arroz integral com camarão flambado e uma taça de vinho do Porto. Gente, mas não é qualquer vinho. Tem que ser aquele da primeira prensa, colhido na primeira hora do dia, ao nascer do sol, e tem que estar olhando para o mar Mediterrâneo, tá? Mas, gente, quem é que não vai viver melhor assim? Já o segundo degrau da dieta mediterrânea tem-se as frutas com os vegetais em geral, tá? Depois tem-se os óleos junto com os laticínios. Na próxima etapa da pirâmide tem-se as carnes brancas com os ovos. E por último, bem escassa, bem rara, carne vermelha. A dieta paleo, que ela esteve na moda, na verdade nunca saiu da moda, ela entra, vai e volta. A ideia dessa dieta é seguir os instintos alimentares como se fosse um homem das cavernas mesmo, tá? Poucos carboidratos, poucos legumes, poucos cereais, sem produto industrializado, sem doce. A base dela é o consumo de proteína mesmo, é carne, tá? Mas tem uma repercussão. Naquela época das cavernas, não tinha agrotóxico, o animal não era criado em pasto, eles não recebiam hormônios e não comiam ração. Era produto da caça mesmo, era sangue nos olhos mesmo, tá? A gente consegue observar aqui que as carnes da base da dieta paleo tá tudo misturado. Peixe, frango, carne bovina, ovos, frutos do mar, é carne para tudo quanto é lado, diferente das outras pirâmides que eles dividem, carne branca, carne vermelha, frutos do mar e laticínios. Vocês conseguem ver que essa pirâmide só tem 3 divisões? A pirâmide da OMS ela tem 6 divisões que ainda dividem-se entre si. Eu acabei de passar por ela, mas eu vou voltar lá só para vocês repararem. Ó. A paleo tem 3. A OMS. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E olha só, por exemplo, na base alimentar, que é carboidrato e óleo, ela se divide. Vai para a paleo. Pois bem, o próximo degrau aqui temos os legumes, as oleaginosas e os tubérculos. E lá no topo da pirâmide, temos as frutas e os demais vegetais. A dieta DASH ela é uma dieta que tem abordagem para tratamento de hipertensão. Tá? Ela não foi um modismo que surgiu. Mas vocês percebem que não tem a eliminação total de alimento contendo sódio, como é preconizado em algumas diretrizes. A dieta DASH ela não elimina totalmente. Mas sim, ela tem sim a diminuição, o uso racional da utilização do sódio, do sal de cozinha, para ser mais exato. E como a gente também observa nessa pirâmide, lá na base, um potente incremento de alimentos ricos em potássio. Essa é a única pirâmide que as frutas são a base da dieta. Tá? Agora, as frutas e vegetais em gerais, tubérculos, legumes, ocupam realmente a base por conta do potássio. Um outro detalhe dessa pirâmide é que a dieta tem como base alimentos de baixa densidade energética. Também tem o uso moderado de proteínas. E, que é o maior detalhe, não tem a proibição de nenhuma categoria. Tá? O segundo degrau da pirâmide, aí temos os laticínios com cereais. No terceiro degrau temos a carne vermelha com a carne branca e os frutos do mar. Depois vem os óleos com as oleaginosas e depois temos os doces de forma geral. A dieta low carb, que se eu não colocasse, muita gente ia correr atrás de mim depois. O principal foco da low carb, que vem do inglês baixa quantidade de carboidratos, é reduzir a ingestão, sim, de quaisquer tipos de carboidratos, focando em aumentar o consumo de gordura para fornecer energia para o corpo, tá? Ela é restritiva, sim, mas não tão quanto a dieta do Khan, que eu já vou mostrar para vocês. Na base dela temos produtos cárnicos, todos, tá? Peixes vermelhosos
e ovos. Depois, o próximo degrau, temos os laticínios, depois temos os cereais, e conforme a funila pirâmide, temos os óleos, e por último, para me deixar bem triste, para deixar todo nutricionista triste aqui, temos as frutas. Elas não deveriam estar lá. A dieta Atkins é a sexta dieta que eu apresento hoje para você. A base dela é proteína e vegetais, ela é restritiva sim. A teoria dessa dieta pobre em carboidrato é baseada no princípio da ação do hormônio insulina, que, como todo mundo sabe, é produzido no pâncreas e tem como uma de suas funções retirar a glicose do sangue para armazenar em forma de glicogênio, certo? No caso dessa dieta, vamos lá. No caso da dieta, como não se tem o glicogênio dietético, tá? Ele não está provindo do consumo, o corpo vai liberar menos insulina e haverá necessidade de utilizar uma outra fonte de energia, que nessa teoria do Atkins seria somente a gordura, tá? Isso é o que os defensores da pirâmide preconizam, mas sabemos hoje, bem amparados pela bioquímica, que a médio e longo prazo tem-se atribuições decorrentes dessa estratégia, como, por exemplo, a diminuição da densidade muscular. Mas o que eu quero que vocês observem agora é a base dessa pirâmide, que realmente são as proteínas, tá? O segundo degrau são os vegetais pobres em carboidrato. O terceiro degrau temos poucas frutas. Depois observamos aí o degrau com laticínios e os óleos. E lá no último degrau temos pouco ou nenhum cereal. A dieta vegana e vegetariana e vegana, né? A vegetariana tem o intuito de excluir o consumo de carnes animais. Temos a versão também ovo-lacto-vegetariana, que permite os derivados de leite, também os ovos, e corta somente a carne de forma geral, os produtos carnes. Na dieta vegana, consiste em excluir todos os alimentos de origem animal. Não só alimentos, vestimentas, cosmetologia, qualquer coisa que tenha vindo de algum animal. A base dessa dieta vegetariana e vegana são os vegetais, tá? Frutas e hortaliças de forma geral. O segundo degrau da pirâmide temos as cereais, como as leguminosas, o arroz com feijão. Depois temos o degrau das oleaginosas com os doces. No próximo degrau temos os óleos com os outros vegetais. Porém, se falássemos apenas da dieta vegana, ela pararia por aqui. Se for uma dieta vegetariana, ela poderia prosseguir para o consumo de laticínios e ovos. A dieta Dukan, que é a oitava dieta, que eu trouxe hoje para vocês, o cardápio é baseado em proteínas também, tá? Como a do Atkins. Só que não tem restrição de quantidade. É à vontade. A de líquido. Por isso ela fez muito sucesso no mundo todo, principalmente quando ela foi apresentada como uma sugestão para o controle da obesidade. E ela tem várias etapas, viu, gente? Ela inicia com a total restrição de carboidratos, sendo uma dieta cetogênica mesmo, tá? Pode considerar assim, sem choro nem vela. Ela vai fazer cetogênese, e alguns legumes e até algumas frutas vão sendo inseridas aos poucos, deixando a característica de dieta cetogênica de lado. A nova versão, né, que é do médico Pierre Dukan, por isso que recebe o nome de dieta Dukan, oferece recompensas, né, gente? E uma maior quantidade de alimento é liberado no cardápio. Esse modelo que eu trouxe para vocês, na base dela, temos produtos carnes, no próximo degrau, todos os vegetais, depois temos os pães, depois os lácteos, e lá em cima aparece alguma raiz. A dieta de South Beach, que é a nona, essa aqui é uma dieta de modismo, tá? A pirâmide dela, que movimentou milhares de dólares nos últimos anos, movimentou muito dinheiro, e ela foi criada em 2003. A dieta de South Beach é tão restritiva quanto a Dukan e a Atkins, mas permite uma ingestão maior de carboidratos complexos que ambas, tá? Que eu mencionei. A promessa dela é ajudar o controle da saciedade, já que tem fibras, e também fornecer uma ajuda para as atividades diárias. Mas, gente,
Tá? Outra coisa, a gente vai combinar. Combinamos bastante coisa já hoje. Vocês não podem sair da minha aula sem ter em mente uma seguinte questão. As dietas da moda têm um período curto de vida. Poucas pessoas conseguem adotá-las como um estilo de vida por muito tempo. Na base dessa pirâmide temos os produtos carnes, de forma geral, tá? Peixe, frutos do mar, ovos, frango, carne bovina, tem carne para tudo quanto é gosto aqui. No segundo degrau da pirâmide temos os legumes, os tubérculos e os vegetais folhosos. No terceiro degrau temos as frutas. Depois temos os óleos, as oleaginosas de novo, como nas outras pirâmides. E algum quitutezinho ali. E por último, os cereais. A dieta low fat, que é a 10ª pirâmide que eu vou apresentar, a 10ª é a última, para antes da gente falar de estratégia. Sendo a última pirâmide, né, como eu falei aqui, ela preconiza um teor de gordura com no máximo 30% de concentração de quantidade diária. Imagina uma pessoa que tem uma dieta calculada em 2.000 calorias, 30% de 2.000, a quanto? 600 calorias. Tá? Então, ela vai precisar de 600 calorias provindas de lipídios. Cada 1 grama de lipídio ele dá 9 calorias, 1 grama de proteína 4, 1 grama de carboidrato 4. E o que é preconizado hoje nos protocolos é que as dietas tenham mais de 30%, ou 30%, e aqui está falando que ela tem que ter no máximo. Na base dessa pirâmide temos as frutas, dos mais variados tipos. No segundo degrau temos todas as hortaliças. No terceiro degrau temos as carnes e ovos. No quarto degrau temos os produtos lácteos e as oleaginosas. No quinto degrau, cereais. E lá no topo está o azeite. Tá? Se a gente colocar a nova pirâmide da OMS do lado dessa última, olha só que discrepância. Vou colocar aqui para vocês. Enquanto os óleos fazem parte praticamente da base da nova pirâmide, porque, na verdade, a base é exercício físico, né? Vamos falar em degrau alimentar. Se comparar da pirâmide low fat, coitadinho do azeite, né? Ele foi parar lá no topo. Fábio, beleza. E agora, o que é que eu vou fazer com tanta pirâmide? Qual das pirâmides eu vou escolher para trabalhar? Gente, é normal fazer essa pergunta, tá? Tanto que alguns cientistas fizeram a mesma pergunta que vocês e foram pesquisar. Eles queriam saber com essas pirâmides se a ordem de consumo poderia interferir na resposta da glicemia. Como vocês são estudiosos, vocês sabem que a insulina é estimulada pela elevação da glicemia. E a glicemia, quando aumenta conforme ingerimos alimentos que têm essa habilidade de aumentar a quantidade de açúcar no sangue, aí tem um estímulo a liberar. Entendeu? Certo? Até aí tá combinando. Qual que é o grande problema disso? Ficar toda hora pulsando a insulina. Desenvolvimento de obesidade e diabetes. Lembrando que a obesidade, assim como o Diego falou lá no segundo momento do dia de hoje, ela é uma doença que não tem fator de risco. Podem ficar tranquilos. Ela não tem fator de risco. Gente, ela é o fator de risco. A obesidade é o fator de risco para diversas comorbidades, como diabetes, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Dá um look nesse artigo. Olha o título dele. O impacto da ordem alimentar no curso da glicemia pós-prandial porque é após o almoço, em pré-diabéticos. Tá? O que essa equipe queria com o artigo? Eles fizeram uma investigação para saber se comer a salada primeiro, sendo a base da refeição, a base da pirâmide, é mais saudável que comer o carboidrato primeiro ou as proteínas primeiro. Então, eles fizeram a pirâmide em uma refeição. Mas eles manipularam aqui a ordem mesmo, tá? Que fiquem bem claro. A ordem. Eu vou mostrar para vocês o escopo do estudo. Participaram desse trabalho homens e mulheres pré-diabéticos. Como vocês já sabem, o diagnóstico da diabetes ou pré-diabetes não pode ser dado apenas por um resultado. O ideal é que seja triplicado. Dentre os vários exames, eu separei 3 para vocês, tá? Que está aqui tarjadinho amarelo. A glicemia
100 e 120 miligramas por decilitro. A hemoglobina glicada entre 5,7% e 6,5%. O teste de tolerância oral à glicose, que se tiver entre 140 e 199, já temos aqui nosso grupo de diabéticos, tá? Então, foram por estudo. A metodologia, ela seguiu a seguinte metodologia. Primeiro, colheu a glicemia de todo mundo, tá? Depois, colocou todo mundo para comer. Todo mundo comeu, todo mundo ficou de barriga cheia, satisfeito, e que beleza. Mas, Fábio, e aí, o que aconteceu? As refeições, elas foram isocalóricas, e os grupos foram separados em 3. O primeiro grupo primeiro comeu os carboidratos, esperaram 10 minutos, comeram as proteínas e depois os vegetais. O segundo grupo primeiro colocou como base a proteína com os vegetais, esperaram 10 minutos, depois o carboidrato. O terceiro grupo não. Primeiro os vegetais, esperaram os 10 minutos, depois as proteínas e os carboidratos. As refeições foram isocalóricas. Isso quer dizer que ninguém comeu uma caloria a mais que o outro, tá? Todo mundo comeu a mesma quantidade. Depois das refeições, medir a glicemia de novo, nos tempos de 30, 60, 90, 120, 150 e 180 minutos. E o resultado foi que a ordem alimentar, igual apresentada na tela agora, primeiro vegetais, depois proteína e carboidrato, apresentou um pico de glicose 40% menor, tá? E qual foi a conclusão do estudo? A ordem alimentar apresenta uma estratégia comportamental nova e simples para reduzir as excursões glicêmicas. Tcharam! Mas aí, alguém que ainda possa estar confuso vai me perguntar: professor, por que é que você está falando de excursão glicêmica em um evento de body design? O fato é que, assim como vocês já sabem, a glicemia é a concentração de açúcar no sangue. Quando a concentração aumenta os níveis, ao mesmo tempo aumentamos a produção de um hormônio anabólico chamado de insulina. Cadê a insulina? Apareceu na tela. Está aqui a insulina. Mas o que essa insulina faz? Gente, ela faz muita coisa. Mas o que vem ao caso é que ela estimula uma enzima chamada de lipase lipoproteica. Tá, Fábio? E daí? Para que ela serve? Imagine que isso aqui no meio da tela é nosso adipócito. Tá? Adivinhem só. Quem é que fica banhando o nosso adipócito de gordura? Que fica aumentando o tamanho dele? Essa questão tá fácil agora, né? Nosso coleguinha aqui, lipase lipoproteica. Tá, mas quem é que poderá nos ajudar? Quem é que faz o contrário disso? Gente, a testosterona e o estradiol. Eu coloquei 2 porque é estradiol. A gente tem um E1 e o E3, que é estrona e estriol, tá? E como a testosterona e o estradiol agem? Eles estimulam a lipase, hormônio sensível, tá? Lembrando que estamos falando de estratégias. Quanto mais estratégias a gente tiver no jogo, mais chances teremos de vencer a partida. Uma última estratégia que eu vou falar para vocês hoje seria o controle dos macronutrientes. Sim, embora eu veja algum nutri, às vezes, postando no Instagram, afirmando não utilizar calorias ou não se preocupar muito em bater os macros para montar os protocolos dietéticos e tudo mais, eu ainda acredito muito que essa estratégia, ela otimiza, sim, o processo do tão sonhado body design. Vou trocar a tela para vocês. Nessa tabela aqui, demonstra como ficaria a divisão de macros. Mas a gente tem que combinar uma outra coisa. Tá? Vamos combinar aqui que já calculamos a estimativa da necessidade calórica do nosso paciente. E a dieta dele terá 2.000 calorias. Por que vamos estipular o valor? Porque no curso de pós-graduação, eu vou ter pelo menos 20 horas para falar somente de cálculo nutricional. Tá? E com paciência, com calma, com tranquilidade, para ninguém sair com dúvida de qual metodologia, qual é a fórmula que vai ser escolhida.
calorias que a gente está combinando agora. Porque esse é um número fácil da gente enxergar e didático para a gente trabalhar, tá? Antes de falar aqui da divisão de macronutrientes, eu gostaria de destacar 3 pontos específicos. Para que você vai dividir os macros, para quem que você quer bater esses macros e para quando que você quer isso. Tá? Então, a gente vai dividir os macros dessa forma. Eu separei aqui para a gente 5 diretrizes, não são invenções minhas, são diretrizes para poder explicar melhor. A DRI é uma sigla em inglês que quer dizer ingestão dietética de referência. Ela preconiza aí 45% a 65%, que precisa ser contemplado de carboidrato, 20% a 35% de gorduras e 10% a 35% de proteínas. Porém, a OMS fala para a gente que 55% a 75% da dieta tem que ser contemplado em carboidrato, 10% a 30% de gordura e 10% a 15% de proteínas. Em 2008, a OMS modificou a diretriz, tá? Eles atualizaram e falaram que a gordura agora tem que ser de 10% a 35%. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela pede para quando os nutricionistas montarem um protocolo que seja contemplado de 50% a 60% de carboidrato, 25% a 35% de gorduras e de proteínas por aproximadamente 15%. A Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva tem uma outra posição. Eles falam que os carboidratos merecem uma quantidade aí em torno de 60% a 70%. As gorduras têm que ficar entre 15% a 30%. Mas aí o ponto-chave deles é a quantidade de proteína. Quando a gente está fazendo um trabalho para desenvolvimento de musculatura, para hipertrofia, esse cálculo tem que ser em gramas por quilo de peso. A Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva coloca que é de 1,6 a 1,7 gramas de proteína por quilo por dia do nosso paciente. Tá, Fábio? E se eles se eles fizerem esporte de resistência? O valor é diferente. Tem que ser de 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de corpo de físico por dia. Beleza? Então tá bom, Fábio. O atleta faz 6 refeições por dia. Café da manhã, desjejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Então ficou fácil. Você falou para a gente que a gente está trabalhando com 2.000 calorias, certo? Entre desjejum até a ceia, se a gente dividir 2.000 por 6, dá 333,33 calorias por refeição, beleza? Então, no desjejum 333, lanche da manhã 333, fica todo mundo feliz. Gente, não é assim que funciona, pelo amor de Deus, ó. Olha como tem que ser dividido, isso aqui também é uma diretriz. Olha como tem que ser dividir as calorias entre as refeições. Cada momento do dia, no ciclo circadiano porque acontece o dia todo, a gente tem momentos de liberações de hormônio. Cada nutriente tem seu momento de aproveitamento. A gente chama de nutrient timing. Escreve esse termo que vocês vão aprender na pós. Como é que ficaria então, Fábio? Esse é o gráfico. No desjejum, 20% das 2.000 calorias tem que ser aplicadas aqui. Então, são 400 calorias. Tá? No lanche da manhã, eu tenho que colocar 5% das 2.000 calorias. Então, no lanche da manhã, tem que ser uma refeição de 100 calorias. No almoço, 30%. Porque das 2.000 calorias, que vai dar aí 600 calorias. No lanche da tarde, 15%, no jantar, 25% e ceia, 5%. Lembrando, gente, que aqui tem porcentagem. Quando eu ensinar para vocês a respeito de como chegar no valor energético total, vocês vão fazer a aplicação para saber quantas calorias cada percentual desse representa para vocês. Não se desesperem. É comum. Lá na graduação de nutrição, quando eu conheci esse gráfico, eu também fiquei assustado. Mas ele é muito fácil para trabalhar. Lá na pós, eu vou ensinar diversas outras maneiras de dividir, não precisa ser exatamente esse gráfico de pizza do Assis. Pode ser outras divisões. Esse aqui é apenas um método, tá? Gente, meu horário está batendo. Eu adoraria muito prosseguir com a aula.
chegando o horário da professora Bianca, caneta e papel na mão. Anotem até as vírgulas. Lembrando que a segunda aula foi para fazer argumentação teórica para a entrada da professora Bianca e avançar no assunto com vocês. A professora Bianca, para mim, ela é uma das autoridades na nutrição esportiva no Brasil. Ela foi a minha orientadora no curso de nutrição esportiva que eu fiz na FMU, lá atrás. Bianca, não vou falar o ano, senão eles vão descobrir a nossa idade. Gente, professor Fábio Tamanini se despede aqui. Muito obrigado a todos. Eu espero realmente poder ter contribuído com a formação profissional de todos vocês. Excelente, Fábio, parabéns. Nem fala, apesar de que eu recebi umas mensagens no inbox falando assim, se a gente estava fazendo exploração de menores por conta dessa sua carinha de bebê, viu? Caramba. Então, eu vou falar a nossa idade, a professora Bianca está com 19, eu estou com 17. Isso, perfeito. Nem tirei carta ainda. Ai, meu Deus. Então, vamos lá, pessoal. Obrigada, viu, Fábio? Agradeço a oportunidade. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo, que tá dando tchutchu aqui. Pronto, vamos lá. Bom, pessoal, então já para a gente dar continuidade aí no que o Fábio estava falando, né? O Fábio mostrou algumas pirâmides alimentares sobre algumas dietas que vêm sendo mais discutidas, e aí eu vou discutir com vocês um pouquinho a questão do jejum intermitente, né? Que assim, entra na moda, sai na moda, mas parece que agora ele está se fixando mais. E aí a gente já vai fazer um pouquinho a correlação com a aplicação de tudo isso para a prescrição dos exercícios físicos. Então, a primeira coisa para a gente começar é a gente discutir esse conceito de jejum, né? Porque a gente ainda vê muitas pessoas, principalmente nas mídias sociais, se posicionando contrariamente, mas muitas vezes os argumentos não estão corretos. Isso falando, né, do que a gente tem de comprovação científica. Então, quando a gente fala do termo jejum, que aqui vem do inglês fasting, a gente tem como um período sem ingestão alimentar. Então, um período sem ingestão alimentar é considerado como um jejum. O que a gente tem na literatura como uma estratégia dietética, como uma relação ao exercício físico, emagrecimento, enfim, é o tal do jejum intermitente. Então, aí entra o termo intermittent fasting. O jejum intermitente, ele é um período pré-determinado, pré-estabelecido da ausência da ingestão alimentar. Então, a literatura fala que tem que ser um período mínimo de 12 horas, mas eles contemplam mais entre 16 e 32 horas de jejum, alternado com períodos, né, janelas alimentares, então, onde você vai planejar a ingestão desses nutrientes. Tudo isso é completamente diferente de um termo que é determinado starvation. Starvation significa um processo de ausência de alimentação cronicamente. Então, é a questão mesmo de passar fome, de não ter nutriente suficiente, então se manter desnutrido, que pode, sim, gerar muitas complicações, levando à doença e, eventualmente, até o óbito. Então, eu vejo muita gente, né, contestando as estratégias de jejum intermitente, falando, ai, mas que absurdo a pessoa ficar sem comer. Não, essa não é a ideia de uma estratégia nutricional, né? Afinal de contas, o profissional de nutrição, ele nutre o indivíduo, não vai gerar aí uma desnutrição. Então, a proposta do jejum intermitente é essa, é gerar a nutrição adequada, mas ali com períodos de jejum alternados com períodos de janelas alimentares. A gente tem muito conhecido 6 tipos de jejum intermitente, mas que a literatura efetivamente estuda e traz para a gente aí de uma forma mais aplicada, em termos de ciência, de comprovação, são esses 3 tipos.
Então, a gente tem uma que se chama dieta 5-2, que nada mais é do que você fazer jejum durante 2 dias da semana, que podem ser consecutivos ou alternados, né? Se for alternado, é melhor. E os outros 5 dias mantém uma alimentação normal. Então, dentro da distribuição tradicional, né? Não necessitando ficar um período específico de jejum. Essa 5-2, ela é a que tem mais adeptos no mundo. Por quê? Justamente pela facilidade de você não fazer uma restrição calórica contínua, né? Os dias de alimentação você consegue bater ali os 100% da sua necessidade, não é comer em excesso, e apenas 2 dias, que são os dias de jejum, a gente tem, então, uma restrição calórica mais acentuada. Então, as pessoas que fazem esse tipo de estratégia, elas falam que é mais fácil aderir, já que não é uma coisa contínua. A gente tem uma outra chamada dias alternados de jejum. Então, a pessoa tem uma alimentação normal em um dia e no dia seguinte ela aplica os períodos de jejum e janela alimentar. Tem, inclusive, estudos que mostram que né, algumas pessoas conseguem fazer esse dia todinho de jejum. Então, chegar mesmo a 24 horas de jejum, e aí, então, seria um dia alimentar e um dia de jejum, mas pode ser um jejum menor, de 16 horas, por exemplo, não precisa ser de 24 horas. E uma também que ficou bem popular é o tempo de alimentação restrito. O que é esse tempo de alimentação restrito? O indivíduo, ele faz jejum todos os dias por um período mínimo de 12 horas. Então, o mínimo seria 12 horas de jejum e 12 horas de janela alimentar, mas pode também aumentar esse tempo de jejum para 16, 20, 24 horas. E aí, a estratégia é individual para cada um. Então, esses 3 aqui, a gente tem bastante coisa já reportada na literatura, bastante coisa científica mostrando para a gente o que eles vão gerar. Especificamente relacionando aí com o exercício físico, sempre a gente tem a preocupação, né, das dietas que contemplam períodos de jejum. Até isso, algumas pessoas se apoiam para falar, né, que essa dieta ela deve ser evitada e etc. Então, o que a gente sabe? Que, obviamente, dependendo do tipo de exercício que vai estar sendo realizado, a gente vai ativar vias metabólicas diferentes que consomem substratos predominantemente diferentes. Então, no exercício de potência, de velocidade, a gente sabe que a via ativada principalmente é a via TPCP, onde o principal substrato vai ser a creatina fosfato e o ATP que já está pronto. Aí a gente tem os exercícios ainda, né, que são mais rápidos ali, até mais ou menos 30 segundos de duração, predominando a via glicolítica. Então, aí a gente usaria glicose, glicogênio como fonte básica da energia, e todos os exercícios que passam desse período, a gente vai entrar na via oxidativa, que aí a gente tem o uso predominante de ácidos graxos, mas a gente usa o glicogênio, a glicose, que ainda tem residual, para que a gente consiga continuar fazendo esse exercício físico. Então, obviamente, tudo isso também depende do tipo de exercício que vai estar sendo feito, da modalidade esportiva que está sendo disputada. Qual é o raciocínio, então, né, que as pessoas acabam criando diante de estratégias de jejum, principalmente associado ao treinamento? Então, se o indivíduo está em jejum, ele não está ingerindo os nutrientes. Se ele não está ingerindo os nutrientes, não vai ter carboidrato, e aí, sem carboidrato, esse indivíduo não vai ter energia suficiente para fazer o exercício físico. E aí, o que as pessoas falam? Nossa, vai dar fadiga. Então, pode não morrer, né? Mas vai cansar, não vai dar conta de fazer o exercício, não vai ter força suficiente. E aí, a nossa grande questão é, será? Será que realmente essas estratégias de jejum, elas fazem com que o indivíduo fadigue precocemente, diminua a sua força, apresente alterações diante do treinamento?
Então, aqui é um estudo bem legal, e também é um pouquinho mais antigo, mas ainda está dentro dos nossos 10 anos aí permitido, pelo menos por enquanto, mas eu gosto bem dele porque ele retrata bem a realidade, né, e a realidade diferente aí entre várias pessoas. Então, ele tem 4 grupos de análise, e ele faz aí o café da manhã, que seria o desjejum, né, todos iniciam o protocolo em jejum, e aí eles vão ser submetidos a situações diferentes. Então, a gente tem um grupo que não vai comer nadinha e só vai beber água. Então, não tem ingestão de nutriente, nem na forma de alimentação, nem ingestão por líquido. A gente tem um outro grupo que não vai comer nada, mas vai fazer a ingestão de bebida carboidratada, por exemplo, o Gatorade. Então, a gente já tem ali um nutrientezinho que é esse carboidrato. Um outro grupo vai comer, vai ter o seu café da manhã ingerindo alimentos de alto índice glicêmico, então a glicose vai lá em cima. E o último grupo come, mas os alimentos que ele ingere têm índice glicêmico baixo. E aí, o que eles fizeram, né? Então, todos chegaram em jejum, comeram, não comeram, enfim, de acordo aqui com as divisões. E eles acompanharam isso 1 hora antes do início do treinamento. Então, aqui, né, seria 1 hora antes, e aí os tempos de acompanhamento. Olha o que é observado, ó. Nos primeiros 15, 20 minutos, o grupo que ingeriu o café da manhã com alto índice glicêmico teve um pico, ó, da glicemia, estatisticamente significante. Vendo, ó, comparado aos outros grupos. Quem comeu e o índice glicêmico não foi tão alto, também aumentou um pouco mais, e os que não ingeriram nenhum alimento, então permaneceram em jejum, estavam aqui, ó. O que é possível observar? Notem que ao longo do tempo, essa glicemia, ela vai caindo. E a hora que a gente inicia o exercício, que é nesse momento zero, elas já estão todos os grupos, quem comeu, quem não comeu, quem tomou Gatorade, já estão muito próximos. Olha aqui o que acontece só com 15 minutinhos de treinamento. Nenhuma diferença significante é observada entre eles. Ou seja, essa história de que é obrigado a comer pré-treino, a gente não tem mais embasamento científico. A gente vai discutir rapidamente que, obviamente, a gente precisa considerar fatores psicológicos, algumas disfunções individuais, mas, de forma geral, não há nenhum problema em fazer o exercício físico em jejum, certo? E aí, durante o exercício, ó, de até 1 hora, não houve mais diferenças significantes entre os grupos. Então, esse estudo ele é bem legal, porque ele tira um pouco desse mito de que, se não comer antes de treinar, vai passar mal, vai morrer, não vai aguentar. Não, pode ser uma opção. Aí a preocupação é aquela, né? Tudo bem, não vou morrer, não vou passar mal, mas com certeza, se eu for fazer exercício em estratégia de jejum, eu já vou estar ali catabolizando, pelo amor de Deus. Tem gente que parece que é cronometrado, né? Deu 3 horas sem comer, já começa a bater o desespero. Meu Deus, eu já estou sentindo o músculo catabolizando. E o que a gente tem é algo surpreendente quando a gente começa a buscar isso na literatura. Olha esse estudo, que é um estudo justamente comparando jejum alimentar, fome e limitação da ingestão alimentar. O que eles nos mostram? Ó, dias de jejum. Então, aqui todo mundo tinha comido, e aí entramos em jejum aqui no tempo zero. Ele está mostrando os substratos que estão sendo utilizados como fonte de energia ao longo dos dias em estratégias de jejum. Então, o que acontece com o nosso consumo de carboidrato? Cai absurdamente. Por quê? Porque eu não estou ingerindo, já fui ali nos primeiros momentos depletando os meus estoques de glicogênio.
Então, obviamente, que o meu consumo de carboidrato vai baixar. Só que, olha a proteína que todo mundo se preocupa tanto com o catabolismo. Logo no primeiro dia de jejum, aumenta um pouquinho esse consumo, mas depois o consumo de proteína é reduzido. Então, em uma estratégia de jejum, até por sobrevivência mesmo, olha como o nosso organismo é inteligente, é sensacional. Até por uma questão de sobrevivência, o organismo ele economiza proteína, porque ele sabe que se ele quiser sobreviver, ele vai precisar desse músculo para ele poder se movimentar, fugir, né, de um possível caçador, de uma possível situação ruim. Então, ao contrário do que a maior parte das pessoas imagina, entrar em estado de jejum não aumenta o catabolismo proteico a longo prazo. Pelo contrário, reduz. Então, quem que vai dar suporte para que a gente se mantenha vivo e funcional? Ácidos graxos, então gordura, e corpos cetônicos. Olha o tantão que aumenta ali nos primeiros 5 dias de dieta de jejum intermitente. Então, obviamente, nós estamos falando de uma estratégia nutricional onde nos períodos alimentares é ofertado o nutriente, o alimento, o macronutriente. Então, não está levando a um quadro de desnutrição, né? Que é totalmente diferente daquela pessoa que passa fome, que não come, que não tem o nutriente adequado. Esse estudo, ele só nos mostra que fazer uma estratégia de jejum não está associado a um catabolismo proteico significativo. Um dos estudos, assim, que deixa a gente mais doido da cabeça é esse estudo, né, que ele também vai investigar as questões do jejum, os benefícios do jejum para a saúde. Então, a gente tem alguns estudos que mostram aplicações clínicas do jejum intermitente. Ele é de 2017, então ele é uma boa referência para a gente, e de uma revista, né, que não precisa nem falar, que é um Qualizar, extremamente conceituada aí na área da saúde, que é a Obesity. O tema dele é Flipping the Metabolic Switch. Isso daqui é como se a gente virasse uma chavinha do nosso metabolismo. E isso é a maior loucura da nossa vida, desmistificando coisas que a gente aprendeu ao longo da nossa formação, que eu que sou professora há alguns anos, né, gente, assim, não tantos anos assim, mas há alguns anos também acabei ensinando, porque a gente não tinha esse tipo de informação ainda na época que eu comecei a dar aula. Então, o que a gente aprendeu e o que a gente acabou ensinando? Que o nosso organismo, para ele sobreviver, era imprescindível, então, que ele tivesse carboidratos, ou que ele tivesse glicose, porque alguns tecidos só utilizavam glicose como fonte de energia. E entre essas células que sempre foram apontadas, né, como exclusivamente consumidoras de glicose, aparecia o nosso neurônio. Então, no discurso de muitas pessoas que eram contra o jejum intermitente, sempre tinha essa desculpa, mas para pensar direito, para raciocinar, precisa de glicose, né? Precisa de carboidrato, porque o neurônio só usa glicose. E esse estudo, ele vem justamente desmistificar o que a gente aprendeu ao longo de uma vida inteira. Então, de uma forma bem resumida, o que eles nos mostram? Então, a partir do momento que a gente está em jejum, né? Então, eu posso fazer exercício em situação de jejum, e eu depletei o meu estoque de glicogênio. Então, para toda essa chavinha virar, né? Para isso aqui funcionar, a gente já tem que partir de um estoque de glicogênio depletado. Quando isso acontece, então, qual vai ser a nossa principal fonte de energia que a gente viu aqui nesse gráfico? Gordura e corpos cetônicos. Olha o tantão que aumenta. Então, olha que lindo isso daqui. Lá no adipócito, a gente vai fazer lipólise, então, degradação de triglicerídeo, e vai liberar ácidos graxos livres na corrente sanguínea.
Esses ácidos graxos livres, eles podem ser utilizados, né, diretamente pela mitocôndria, mas eles também podem ir lá no nosso fígado, no nosso hepatócito, sofrer o processo de beta-oxidação, que vai fazer o quê? Converter esses ácidos graxos livres em corpos cetônicos. Então, a gente tem a formação de 3 corpos cetônicos. A acetona, que é em menor quantidade, ela acaba até em excesso sendo tóxica, né, para o nosso organismo, por isso que ela não aparece aqui. E aí, o que a gente pode usar de corpos cetônicos metabolicamente? O acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. Olhem aqui o que acontece. Esses corpos cetônicos, acetoacetato e beta-hidroxibutirato, caem na corrente sanguínea e olha quem consegue utilizar como corpos cetônicos para a síntese de ATP. Os neurônios. Então, diferente do que a gente acreditava antigamente, os neurônios, eles funcionam sim com outros substratos que não são a glicose. E aí, o que eles conseguiram já comprovar é que eles funcionam de forma adequada a partir desses corpos cetônicos. E olha a loucura, alguns estudos, inclusive esse, ele dá uma deixazinha, de que talvez os neurônios funcionem melhor com corpos cetônicos, né, a partir de corpos cetônicos, pela quantidade de ATP que pode ser formado, do que comparado à glicose. Então, isso nos mostra que a gente tem muitos paradigmas para desvendar, e a gente não pode ficar preso, enquanto profissionais, no passado, no que a gente aprendeu um dia. É por isso que é tão importante a gente se manter constantemente atualizado. Aqui eu só coloquei para vocês, porque dentro dessa loucura desse flipping the metabolic switch, que é virar essa chavinha, eles apontam uma molécula essencial, que quem estuda essa área vai ver que ela reaparece em muitos eventos de emagrecimento e etc., que é o PPAR-alfa, que é o receptor ativado por proliferadores de peroxissomo alfa. O que isso daqui faz? Ele estimula a biogênese mitocondrial. Então, ele aumenta a densidade da mitocôndria, portanto, aumenta a sua capacidade de trabalho, então, de converter ácido graxo, corpos cetônicos em ATP, e ele também consegue formar novas mitocôndrias. Além disso, a ativação a partir do PPAR-alfa ativa várias outras moléculas, né, que num outro momento a gente pode discutir aí o papel importantíssimo de cada uma delas, mas uma que eu queria chamar a atenção nesse momento, para a gente tirar um pouquinho esse mito do catabolismo, é o MyoD. Esse MyoD, ele é uma proteína, né, estimuladora de mitógeno, e olha o que ele vai fazer. Se a gente lembrar do processo de hipertrofia, principalmente por um dos mecanismos mais clássicos da hipertrofia, que é o da microlesão ou do microtrauma, a gente consegue reparar o tecido lesionado e melhorar a quantidade de proteínas nessa fibra muscular, né, que é justamente o processo de hipertrofia, a partir da ativação de células satélites. E essas células satélites, elas podem ser ativadas por diversos processos. E olha quem que está aqui ativando a proliferação e a diferenciação de células satélites. O MyoD. E esse MyoD foi ativado pelo jejum. E eu consigo, através dele, estimular as células satélites e permitir uma regeneração adequada. Então, o processo metabólico, ele é muito mais complexo, né, do que só come mais, gasta menos, come mais. Então, a gente tem aí uma porção de coisas ali de vias intracelulares que conseguem nos explicar um pouquinho melhor isso daí. Então, isso é extremamente interessante. Eu trouxe um estudo aqui também recente, de 2016,
que discute essa coisa toda do medo das pessoas, né, em relação ao jejum. Então, eles fizeram ali um tempo de alimentação restrito, 16 horas de jejum para 8 horas de janela alimentar, e eles investigaram alguns fatores que preocupa todo mundo quando vai falar desse tipo de dieta, né? Então, como fica o metabolismo basal? E a capacidade de produzir força? E a composição corporal? Diminui gordura? Perde massa muscular? E eles ainda investigaram fatores como inflamação e risco cardiovascular. Então, o que eles fizeram? 8 semanas de intervenção, e eles fizeram a ingestão de 100% da necessidade calórica individual, dividida em 3 refeições. A única coisa que mudou foi que um grupo tinha o tempo de alimentação restrito. Então, ele tinha só janela alimentar de 8 horas. E o outro grupo não. Então, ele não tinha restrição. Eles simularam, né, uma refeição, assim, um estilo de vida americano, que seria ter a refeição do café da manhã, almoço e jantar. E aí distribuíram a carga energética ao longo desse dia. Ambos os grupos suplementaram 20 gramas de whey 30 minutos após o treino. Então, notem que ambos ingeriram o seu 100% da necessidade calórica, ambos ingeriram whey, então a única coisa que diferenciou foi realmente fazer um período de jejum. E olha que resultados que eles obtiveram. A massa livre de gordura, ó, não mudou para quem fez jejum. Não catabolizou ficar 16 horas sem comer. Também não mudou para o outro grupo. Agora, a massa gorda diminuiu para quem fez jejum de forma significante e não diminuiu para quem não fez. Então, aqui é muito interessante, é isso que mais intriga os pesquisadores em relação ao jejum, porque não teve restrição calórica, teve só o período de jejum mais prolongado e foi capaz de diminuir a gordura corporal. Além disso, ó, força muscular, né, de membro superior, de membro inferior, não modificou. Então, o fato das pessoas fazerem período maior de jejum não reduziu a força. E no outro grupo também não. Além disso, eles encontraram um fator extremamente benéfico. Quem fez a estratégia de jejum aumentou a secreção de adiponectina pelo tecido adiposo branco. Se a gente lembrar, a adiponectina é a principal adipocina anti-inflamatória, ó, protetora, faz com que a gente consiga manter padrão lipídico, né, evitar a dislipidemia, manter tudo funcionando certinho. Eles encontraram aumento de adiponectina apenas no grupo que fez jejum. No grupo que não fez, não houve modificação. Ou seja, né, o que eles concluíram? Que essa estratégia de jejum intermitente modificado, ele foi benéfico mesmo para as pessoas que faziam treinamento de força. Ou seja, elas não queriam só emagrecer, elas queriam realmente ali otimizar a composição corporal. Eles também verificaram, através da adiponectina, que a inflamação de baixo grau ficou reduzida. Então, melhorou os biomarcadores relacionados à saúde. Como a gente viu no gráfico, teve uma redução de massa gorda de forma significante e a massa magra se manteve. Então, a gente não precisa ter esse desespero do catabolismo, do nossa, vou perder meus músculos, desde que esteja todo o resto da ingestão alimentar calculada e adequada. Inclusive, né, a gente trazendo aí para a nossa relação do body design, nesse mesmo artigo, que tem mais objetivo de investigar alguns parâmetros de saúde, eles fazem uma sugestão
de que para atletas, né, de fisiculturismo, essa estratégia de jejum intermitente, ela pode ser adotada no período pré-contest, então naquele período pré-competitivo. Por quê? Porque nesse período, o atleta ele precisa diminuir o máximo de gordura, o máximo de retenção de líquido, para melhorar as definições e a harmonização do seu corpo, né, que é a base da competição, mas ele não pode perder massa muscular. Então, alguns atletas entram em pré-contest e as dietas são tão restritivas que eles acabam perdendo músculo junto. E não seria tão interessante, já que é uma modalidade que avalia essa hipertrofia muscular. Então, inclusive para atletas de fisiculturismo, de bodybuilding, é considerado fazer uma estratégia de jejum intermitente no pré-contest. Então, como vocês viram, a gente tem aí muita coisa para ir desmistificando, né? Significa que fazer o jejum intermitente é a melhor estratégia da vida? Não. Significa apenas que é uma estratégia possível. Então, antes da gente sair, né, disseminando aí, nossa, que absurdo, que isso não presta, que vai desnutrir, a gente precisa estudar e se atualizar um pouquinho mais. Então, para a gente fazer aí o fechamento dessa nossa primeira palestra, o que a gente tem, né? O Fábio apresentou algumas pirâmides para vocês, eu apresentei mais uma possibilidade, que é o jejum intermitente, e aí a gente tem, né, outras possibilidades, como a dieta dos alimentos crus, restrição calórica contínua, que é o mais tradicional, e sempre a gente fica nesse desespero, né? Como o Fábio falou, o que eu vou escolher? E aí, gente, o que a gente sabe é que tudo depende, né? Infelizmente, essa é a palavra que prevalece na nossa área, já que a gente precisa ter algo extremamente individualizado, a gente tem que considerar fatores do ritmo de vida do sujeito, a gente tem que considerar se ele consegue ou não psicologicamente fazer essa estratégia. Tem gente que se adapta muito bem e tem gente que não suporta uma determinada estratégia. Então, a gente vai precisar considerar cada caso. Então, aí é que é o tchan do negócio, né? Porque a nutrição esportiva, ela tem que sair dessa coisa do tamanho único, né? Uma coisa serve para todo mundo, e ela começa a trabalhar com tamanho sob medida. Então, não adianta a gente querer pegar um protocolo e falar, esse protocolo funciona. Funciona para quem? Às vezes funciona para um grupo e para outro não. Então, a base, né, a coisa mais interessante e mais linda da nutrição esportiva é conseguir ajustar sob medida para o seu paciente, para o atleta, para o aluno e assim por diante. Então, nesse sentido, a gente vai ter que considerar quais os eventos em que ele está envolvido. Ele é atleta, atleta de alto rendimento, atleta amador, ele só quer um estilo de vida saudável, só está buscando ali uma estética melhor, uma composição corporal melhor, né? Então, a gente vai ter que traçar todas as metas, considerar todas as questões individuais, então, como já foi falado hoje, intolerâncias, alergias, a parte psicológica mesmo, consegue, não consegue, e o ambiente ao qual ele vai estar inserido para conseguir realizar isso. E aí, só para a gente chamar a atenção, óbvio, né, que não vai dar tempo da gente se aprofundar nesse tema, mas hoje a gente tem a periodização nutricional. Então, por muitos anos, a gente só ouviu o termo periodização do treinamento, e aí hoje a gente já tem bem claro a importância da periodização nutricional, para que a gente consiga otimizar o desempenho, né? Então, seja na vida, no dia a dia, nas atividades da vida diária, seja no atleta amador, seja no atleta de alto rendimento. E a ideia é justamente essa, né? Então, assim, a nossa maior vontade, o nosso maior desejo com a pós-graduação, quando a gente pensou na proposta, foi exatamente essa. Não tem como eu estar com um profissional de educação física fazendo uma prescrição, uma periodização linda,
e a minha dieta não está condizente com isso, porque o meu nutricionista não entende nem o que é uma periodização, e vice-versa. Não adianta eu estar com uma dieta maravilhosa, toda distribuída, se o profissional de educação física não consegue adequar a intensidade, o tipo, o volume de treinamento à quantidade energética que está sendo consumida. Então, eu sempre dou exemplo assim, uma pessoa que está buscando emagrecimento, redução de gordura, ela vai no melhor nutricionista, e ele vai prescrever uma dieta com restrição calórica, às vezes com uma restrição calórica mais acentuada, e ele está fazendo melhor na área dele. E essa mesma pessoa, ela procura o profissional de educação física, e aí esse profissional de educação física, ele vai, né, ali fazer a periodização, treino de alta intensidade, de alto gasto, que também seria o melhor. Mas é a mesma pessoa, então não tem como a gente só pensar de forma isolada, a gente precisa pensar isso de forma conjunta. Então, a periodização nutricional, ela é feita em cima da periodização do treinamento. E aí a importância dos profissionais trabalharem juntos. O médico do esporte é importantíssimo nesse contexto, avaliando as questões hormonais que a gente vai começar a discutir daqui a pouco, vendo se isso está dentro do que a modalidade exige ou do que o paciente, o aluno espera. Então, quando a gente fala em transformação corporal, seja para emagrecimento, seja para hipertrofia, seja para manutenção de saúde, que, óbvio, é sempre o nosso maior objetivo, a gente precisa de um trabalho multi-interdisciplinar. Cada um vai fazer o seu papel, mas sempre trabalhando em conjunto, sabendo, compreendendo o que o outro está fazendo, para que aí sim a gente possa fornecer o melhor resultado para o nosso paciente, para o nosso aluno. Combinado? Então, essa era a nossa primeira parte, que era, né, para a gente falar um pouquinho da questão nutricional, relacionada aí à prescrição de exercícios.